Caro aluno, cara aluna, nós vimos na aula passada que um corpo ele pode ter carga elétrica positiva, negativa ou neutra. Quando ele ganha elétrons ou quando ele tem mais elétrons do que prótons, a carga do corpo é negativa. Quando ele tem mais prótons do que elétrons, se ele estava inicialmente neutro e ele perdeu elétrons, ele se torna positivo. E se o número de prótons e o número de elétrons é igual, ele é neutro. Agora a questão é o seguinte: como ele pode ganhar ou perder elétrons? São chamados processos de eletrização. Nós vamos ver três processos: atrito, contato e indução. O primeiro processo de eletrização vai ser a eletrização por atrito. Primeiro processo de eletrização, atrito. Dois corpos inicialmente neutros, mas neutros não porque eles não tenham carga elétrica, eles têm o mesmo número de cargas negativas e positivas. Por isso eles estão neutros. Ao colocar os dois em contato, o que é que vai acontecer? Um vai arrancar elétrons do outro. E aí, depois do processo, eu vou ter um corpo carregado positivamente e um corpo carregado negativamente. Então, vou ter aqui. Eu só vou representar o excesso de elétrons. Então, aqui, um ficou negativo e o outro ficou positivo. Aqui, esse aqui passou a carga negativa que esse aqui passou para esse, então ele ficou negativo e esse ficou positivo. Que 1 menor que 0, que 2 maior que 0. Vamos ver agora uma simulação onde nós mostramos tudo isso. Para falar sobre a eletrização por atrito, nós vamos usar uma simulação do aniversário colorado, onde nós temos um balão e uma blusa. Note que tanto no balão quanto na blusa, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Portanto, ambos estão inicialmente neutros. Agora, eu aproximo o balão da blusa e mais, eu atrito o balão com a blusa, na blusa. E o que é que vai acontecer? O balão arranca elétrons da blusa. O balão fica negativo, ganhou elétrons. A blusa fica positiva, perdeu elétrons. E aí, quando eu solto o balão, positivo com negativo, o que acontece? Se atraem. Aí, na eletrização por atrito, inicialmente eu tenho dois corpos neutros e depois eu fico com um corpo carregado positivamente e outro corpo carregado negativamente. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você está andando e aí você encosta um pedaço de metal, você leva um choque. Por quê? Porque houve o atrito entre você e o ar, você está carregado. E aí quando você encosta no metal, você se descarrega. Mas antes houve uma eletrização por atrito entre você e o ar. Se você pega um balão e atrita no seu cabelo, ou uma caneta atritando numa flanela, também você tem eletrização por atrito. Inicialmente dois corpos neutros e um vai ficar carregado positivamente e outro vai ficar carregado negativamente. Como é que acontece uma descarga elétrica? Todo material ele é isolante até um certo ponto. Então, por exemplo, você tem aqui esse cidadão, ele está atritando o pé dele no carpete. Portanto, ele está adquirindo cargas elétricas negativas com isso. Ele está ficando cada vez mais negativo. O campo elétrico em torno dele está ficando cada vez maior. O campo elétrico no ar está aumentando. Aumentando até que ele deixe de ser isolante e passe a ser condutor. Nessa hora, acontece a descarga elétrica. O ar deixou de ser isolante, passou a ser condutor. Então a faísca funciona assim. O raio acontece dessa maneira. O ar deixa de ser isolante e passa a ser condutor, porque as nuvens adquiriram uma carga muito grande para que isso aconteça. O segundo processo de eletrização é a eletrização por contato.
nesse processo, eu tenho uma carga, por exemplo, carregada negativamente. E aqui um corpo neutro, aqui, que menor que zero, que igual a zero. Coloco os dois corpos em contato. O que é que vai acontecer? As cargas negativas vão vir desse corpo para esse. Os elétrons vão vir daqui para cá. E aí, no final, eu vou ter o seguinte: os dois corpos carregados negativamente. Então, vou ter esse aqui negativo e esse aqui negativo. Essa carga negativa se distribuiu entre os dois. Assim, na eletrização por contato, eu tenho, por exemplo, um corpo carregado negativamente e um corpo neutro. Os elétrons passam para cá, eu tenho os dois corpos carregados negativamente. Agora, e se eu tiver um corpo carregado positivamente e um corpo neutro? Colocando os dois em contato, o que é que vai acontecer? Cargas positivas vêm daqui para cá? Não, não é isso que acontece. O movimento é sempre de cargas negativas, movimento de elétrons no caso aqui, que vão do corpo neutro para o corpo positivo. Ah, mas aqui não tinha carga nenhuma. Claro que tem. Nessa representação que eu estou fazendo, eu estou representando a carga total, que é zero. Mas aqui existe o mesmo número de cargas positivas e cargas negativas. Se acostumem com essa representação. Em diversos vestibulares, diversas provas, é assim que eles aparecem. Existem cargas aqui de mesmo número e o total dá zero. Então, elétrons são atraídos para cá. E aqui esse corpo vai ficar menos positivo. E esse corpo também vai ficar positivo. Eu tenho, então, no final, dois corpos carregados positivamente. Então, quando eu tenho um corpo carregado positivamente e um corpo neutro, os elétrons passam do neutro para o positivo e no final eu tenho os dois corpos positivos. O terceiro processo é a eletrização por indução. Aqui eu tenho um corpo carregado, por exemplo, positivamente e um corpo neutro, afastado. Ao aproximar os dois corpos, o que vai acontecer? Esse corpo neutro, veja, ele tem cargas positivas e negativas. Só que, quando eu aproximo, as cargas negativas são atraídas pelo corpo positivo. Portanto, esse lado aqui fica negativo, esse lado aqui fica positivo. Sem encostar. Isso que é importante na indução. Os corpos não entram em contato. E aí, ao fazer isso aqui, ligar um fio terra. Ligar o fio terra quer dizer descarregar, colocar em contato com um metal ou com um condutor neutro. O que vai acontecer? Os elétrons vão ser atraídos, vão neutralizar esta parte aqui. E aí esse corpo vai ficar carregado negativamente. Por que esses elétrons não descem? Porque estão sendo atraídos pelo corpo positivo. Então esse corpo aqui vai ficar carregado negativamente. Lógico que se nesse momento eu afastar o corpo, ele vai se descarregar. Por isso, antes de afastá-lo, eu corto o fio terra. Cortando o fio terra, então eu tenho aqui um corpo positivo e um corpo negativo. Aqui os elétrons sendo atraídos ainda. Ao afastar os dois corpos, no final eu tenho um corpo positivo e um corpo negativo. Então, na eletrização por indução, eu parto de um corpo carregado, por exemplo, positivamente, e de um corpo neutro. E no final eu tenho dois corpos carregados, um positivo e um negativo. Vamos ver agora numa simulação uma parte desse processo, quando eu aproximo um corpo carregado de um corpo neutro. Aqui nós vemos um balão que está carregado negativamente e a parede está neutra. A parede tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Agora, quando eu aproximo o balão negativo da parede, o que acontece com os elétrons da parede? Eles são repelidos.
Então, o que vai acontecer? A parte próxima do balão fica positiva. A parte mais afastada do balão fica negativa. Sem encostar, eu induzi uma carga positiva na parede próxima do balão e induzi uma carga negativa na outra extremidade da parede, no outro lado, na parte mais profunda. Ou seja, num lado foi induzida uma carga positiva e no outro lado foi induzida uma carga negativa. Vamos ver agora a indução para um corpo carregado negativamente e um corpo neutro. Aproximando os dois, os elétrons do corpo neutro são repelidos, então essa parte fica negativa e essa parte fica positiva. Ao colocar um fio terra, agora os elétrons vão descer. Então essa parte que era negativa vai ficar neutra. Então eu tenho agora um corpo carregado negativamente e um corpo carregado positivamente. Ao cortar o fio terra, eu tenho aqui dois corpos de cargas diferentes e afastando os dois, finalmente, da mesma maneira, eu tenho um corpo agora carregado negativamente e um corpo carregado positivamente. Atrito, contato e indução. Por essas três maneiras que muitas vezes atuam juntas, um corpo adquire carga elétrica. Inicialmente era neutro, ele pode ter carga positiva ou negativa depois. E é isso que nós temos por hoje e até a próxima.